essência. É mais do que nós pentecostais estamos tentando vivenciar. Avivamento na essência é o exercício do Espírito Santo com poder, com virtude em nós, cada dia. Eu conheço gente que fala em línguas e não vive avivamento, e conheço gente que não fala em línguas e é avivado no poder de Deus. Mas, para vivermos um despertamento para missões, precisamos de algumas coisas, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Primeiro, precisamos de uma visão da obra de Cristo. Precisamos de uma contemplação do seu sacrifício. Cruz não é apenas o símbolo maior do cristianismo. O sacrifício de Jesus não é apenas um marco histórico. Jesus não foi o primeiro a morrer na cruz, nem foi o último. Ele foi o único que morreu com um propósito eterno. Se nós pregarmos a cruz, anunciarmos a cruz, mas não tivermos uma experiência com o Cristo da cruz, tudo será filosofia, história, exposição de conceitos. Só a experiência com o Cristo do Calvário fará com que a cruz seja para nós mais do que uma logomarca, e ela se tornará o divisor de águas da nossa história, porque compreenderemos a razão do sacrifício. Se nós folhearmos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Deus nunca usou um homem sem antes lhe dar uma grande visão. Nunca. Todos os homens e mulheres usados por Deus na Bíblia tiveram uma experiência pessoal com Ele. A exemplo de Enoque, Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus. Na Epístola de Judas, versículo 19, a Bíblia diz que Enoque viu o Senhor com milhares dos seus santos. Moisés viu uma sarça que ardia em chamas e não se consumia. Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele dizia: a orla do seu manto cobria os umbrais da casa, e a casa se encheu de glória. Em algumas versões se encheu de fumaça. E eu vi serafins. A palavra serafim significa ardentes, aquele que arde em chamas. E os serafins com duas asas cobriam os rostos, e com duas asas cobriam os pés, e com duas asas voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É depois da visão que Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Precisamos ter uma visão da obra de Cristo para vivermos um despertamento espiritual autêntico, uma experiência de Deus. Saulo teve a visão, João teve a visão, grandes homens de Deus da história tiveram a visão. Deus não planeja que esse congresso seja apenas uma aglomeração de pessoas
para ouvirem sobre um tema específico. Ele está puxando as cortinas do seu projeto para aqueles que estão atentos àquilo que ele quer revelar. E enquanto puxa as cortinas, ele vai te mostrando o que planeja para a sua vida, a fim de que o seu plano se cumpra em você. Dá um toque no vizinho e diz para ele: você não está aqui por acaso. Você não é fruto do acaso, irmão. Eu já disse que Deus não brinca de jogo da sorte. Antes de você nascer, Deus já estava escrevendo a sua biografia. Ele já tinha um propósito específico para a sua vida. Em alguns casos aqui, a mãe nem queria a gestação. Em outros, como no meu caso, a mãe até tentou o aborto. Mas Deus estava olhando e dizendo: eu tenho um projeto com ele. Eu tenho um plano com ele. Então o que nós precisamos agora é buscarmos uma visão da obra de Cristo. Sem esta visão seremos apenas religiosos. Com esta visão seremos cristãos de fato e vamos alcançar vidas para a glória de Deus. Diga comigo: Senhor, dá-me a visão do teu plano para a minha vida. Segundo lugar, para vivermos um despertamento missionário, precisamos estar sob o domínio do Espírito Santo. Há um versículo na Bíblia que eu considero extraordinário. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. A Bíblia diz assim: e tendo Samuel acabado de ungir a Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e não o deixou mais. Não podemos fazer algo para Deus se o Espírito Santo não estiver no comando da nossa vida. Preste atenção nisso, por gentileza. Com quantos anos Jesus iniciou o seu ministério? 30 anos. Quantos anos duraram, professores? O ministério de Jesus? 3 anos. Quantas horas Jesus ficou cravado no madeiro? 3 horas. Ele se preparou durante 30 anos para 3 anos de ministério. E esse ministério culminou com 3 horas de crucificação. No momento de iniciar o seu ministério, o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E a partir dali, ele começa a incendiar a Galileia e a Judeia, e a chamar homens para cumprirem o ID que ele estava estabelecendo. Quando ele vai aos céus, deixa homens comuns na responsabilidade de cumprirem seu projeto. Homens com medo, homens frustrados. Pedro era um frustrado. Vamos pescar, o mestre morreu. Tamanha era a frustração que eram quase 500 irmãos no cenáculo. Mas o Espírito demorou descer, pelo menos demorou na perspectiva deles. E quando o Espírito desceu, eram menos de 120. Mas o incrível é que a cidade que viu Jesus morrer
também viu a sua igreja nascer. Jerusalém.